Muito bom, maravilha. Então nós queremos receber, que sem mais delongas, nossos convidados aqui, o pastor Jack Gustafson, sua esposa linda, pode subir aqui, por favor, e a Juliana também, que está acompanhando eles. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Eles são americanos, mas falam português, são missionários aqui no Brasil, não é? Desde 1994, lá em Belém do Pará, tudo. Então, nós estivemos na casa deles, quando a gente foi lá na Califórnia, né? Em 2019, se não me engano, e fomos lá, comemos pizza na casa deles, conversamos, e, assim, é uma bênção esse casal, é muita alegria tê-los aqui, viu? Ele trouxe este livro aqui, totalmente equipado, não é? Uma fonte ilimitada de recursos de Deus para o seu sucesso, um mergulho nos dons de Deus. Ele só trouxe 10 livros, 9 porque esse aqui é meu, tá certo? Só tem 9, então, depois você pode pegar na nossa livraria, tá bom, gente? Então, é isto, sejam bem-vindos e estamos com vocês. Muito obrigada. Bom dia, gente. Não sei porque eu estou com o microfone, porque eles falam português. Então, mas só queria deixar uma palavra de alegria, de como eu estou feliz de servir com eles em todos os lugares do Brasil. E como o pastor César falou, eles começaram o ministério há muitos anos atrás aqui no Brasil. E tem sempre aquela coisa de ouvir o Senhor e titubear, né? E eles contando a história, o trajeto de como vieram parar aqui na nossa nação. Como brasileira, e sabendo o que Deus está fazendo na minha nação, quando alguém é tão apaixonado pelo Brasil quanto eu começo a amar mais o meu país. Porque perceber que pessoas que têm tudo na sua casa, têm toda a sua família, têm toda a sua estrutura, têm a sua igreja, e mesmo assim, sair para servir uma nação, eu começo a pensar que realmente tem algo especial no Brasil. E eles foram chamados, já tinham 50 anos, não falavam português. Eles não conheciam o nosso país, eles nem sabiam onde, desculpa, Lina, mas eles não sabiam nem onde ficavam. E eles contando a história, e mesmo assim, eles sentiram parte do que Deus está fazendo na nossa nação. Então, eu fui um fruto daquilo que Deus colocou na vida deles, esse chamado, essa paixão, esses dons. Eu fui um dos frutos, mas eles já foram para todos os lugares desse Brasil pregar o Evangelho de Cristo. E foram para... Eles teriam muitas histórias. Quem tiver oportunidade, sente na mesa com eles, mas tem história de ir para Manaus, para o meio da floresta, vendo cobras, indo para a favela do Rio de Janeiro com armas. E quando você é chamado por Deus, o ímpeto é maior, né? Quem não sabe que você acaba não tendo medo? Quer dizer, você tem, mas você fica com muita convicção pelaquilo que Deus fez. Então, eu queria que vocês abrissem o coração de vocês, porque antes de eles estarem aqui, o Senhor chamou eles há anos atrás. E ensinou português, ensinou da nossa cultura. Eles amam feijão, amam farofa, amam carne. Eles amam o nosso povo, eles têm paixão pelo nosso povo. E eu tenho uma honra de comer e beber na mesa com eles e contar, e ouvir histórias e de saber quem eles também são por trás das cenas. Bom, Jack, se você deixar o microfone comigo, eu vou falar muito. Então, é com prazer, gente, que a gente está aqui essa manhã e para compartilhar o Evangelho. E todo lugar que a gente chega, a gente tem sempre a mesma sensação. Como é bom estar no meio do povo de Deus. Amém. Oi. É português? Que prazer é para estar aqui e conhecer cada um de vocês. Sabe, sentimos em casa. Sentimos em casa aqui. E não importa onde vamos. Parece que todas as igrejas existe uma fome por Deus. Quando entramos, você pode sentir o poder do Espírito Santo já chegou aqui. Amém. Já está permanecendo nesse lugar. E vocês têm uma fome
e sede por Deus. Para cada vez vocês estão aqui reunidos, você tem certeza que vocês vão encontrar Deus mesmo. Então, é assim hoje. É um prazer estar aqui. Obrigada, pastores. Obrigada muito pelo convite. E para vocês, que hospitalidade. Não tenho palavras. Então, muito obrigada por estar cada um de vocês. E Deus abençoe cada vida. Você tem muitos trabalhos espalhados através dessa cidade e essa região. E eu oro que Deus vai te usar. Vai abrir a tua boca. Vai encher a tua boca com a bondade de Deus. Porque Ele vem logo. E vamos fazer uma colheita. Amém. Vamos preparar ver o Senhor logo. Amém. Deus te abençoe. Eu tenho 5 minutos para pregar. Não, o pastor falou que ele nem falou do horário. Então, ele só falou que o Espírito Santo está aqui, escute ele. É não somente privilégio, mas uma grande honra estar aqui. Ouvimos de sua igreja várias vezes, porque seu pastor César e a esposa estavam em nossa casa, não me lembro quanto tempo atrás, e Arnaldo e Sue estavam em nossa casa e conhecemos eles por muitos anos. E pretendemos ir para a casa deles por muito tempo, para visitar. Não para muito tempo para ficar. Não, eu acho que vamos mudar da ideia e ficar 1 mês agora. Então, é muito legal estar aqui, especialmente é incrível estar aqui nessa igreja. A vida, você pode sentir forte a sua vida, que é outra palavra para vida, que significa que você está fervendo em seu relacionamento com Deus, está fervendo em seu desejo para servir o Senhor e para para welcome o Senhor. Estava certo, então eu tenho que confiar no meu português. Até agora, se você não entende uma coisa, só não. Para parabenizar o Senhor quando Ele vai voltar. Então, essa igreja vai estar na frente do grupo de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas quando Jesus finalmente desce sua oração naquela canção, seja aqui na terra como está nos céus. É um tipo de oração hoje, porque estamos querendo não somente ter os milagres e a vida do Senhor aqui como está nos céus, mas estamos querendo Ele estar aqui conosco. Amém? Claro que Ele está, mas um dia Jesus vai voltar. Pastor Arnaldo me pediu, deve ser que você tem algumas histórias da sua experiência, especialmente lá do Bethel. Eu não sou um pastor do Bethel, mas frequentamos a igreja e moramos lá em Redding. Quantos anos? 8 anos. E sentimos muito a parte da igreja e conhecemos pastor Bill Johnson, etc, etc. As histórias que eu tenho são um pouquinho diferentes. Eu poderia falar histórias sobre a obra do Senhor na igreja,
e as coisas que Deus fez e o Espírito Santo tem feito através da liderança da igreja e através do povo da igreja. Muitas pessoas curadas, incrivelmente. Mas uma história que eu me lembrei é que não dá para esquecer, porque uma coisa que acontece muito na área de onde aquela igreja é, na cidade, tem muitos fogos, porque é muito seco, tem muita floresta. Então, de vez em quando tem incêndio que começa a engolir muitas coisas, árvores, casas, etc, etc. Não sempre. Então, se você está pensando em mudar para lá, calma, está seguro. Sobrevivemos 8 anos. Então, mas acontece. E uma vez, mais ou menos 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos, ouvimos nas notícias e notamos a fumaça, que o incêndio começou lá perto do mar, que é bem longe de onde fica a igreja, e o vale, e onde ficava a nossa casa. Começou e estava descendo nas montanhas, estava subindo as montanhas, no outro lado das montanhas da igreja, da cidade, e pensei, então, está bem longe, não se preocupe, não tem nada para ameaçar a gente, porque está bem longe. Mas, por causa dos ventos e por causa da inabilidade de controlar o fogo, o fogo começou, chegou no topo do monte, começou a descer e nós começamos a preocupar, porque estava descendo e não estava longe de onde nossa casa ficava. E ainda mais perto para a igreja do Bethel. Aquele fogo desceu, nós estávamos jantando com uns amigos brasileiros lá e perdemos a eletricidade, então saímos da casa e fomos para um lugar para olhar no outro lado do vale, para ver o que está acontecendo com o fogo, e pudemos ver o fogo muito intenso, e estava engolindo algumas casas, descendo dentro da cidade. Tem a montanha, cidade, tem o freeway e tem um rio, antes de chegar na igreja ou nossa casa. Então, ainda eu tinha paz que não vai chegar, mas estava começando a assustar a gente, e ficamos lá fora assistindo e notando o progresso do fogo, e finalmente, falando do fogo, eu estou com sede. Finalmente, nossa filha, que morava no outro estado, o estado do Oregon, ligou, e ela falou que, vocês já saíram da casa? Nós falamos, não vamos sair, porque o fogo, eu acho que não vai atravessar o rio, nem o freeway para chegar. Ela falou que não, mas fez a mesma coisa aqui em Oregon, onde ela mora, e pulou de um grande rio e queimou muita coisa no outro lado. Então, ela estava desesperada. Não estávamos, mas ela estava desesperada. Então, finalmente, só para prazer ela, para acalmar ela, nós falamos que, então, vamos sair. Fomos para casa, finalmente, meia-noite, 1h de manhã, nós estávamos prontos para sair. Mas um problema aconteceu, isso, que estávamos pensando, que não sei, que temos que levar nossos 2 gatos, claro, e alguns papéis, e eu não quis deixar, eu tenho um monte de Bíblias, mas pelo menos 1 ou 2 eu quis levar comigo, e anotações de mensagens, coisas que eu não quis perder, então eu joguei algumas coisas numa caixa, pegamos os gatos, colocamos no carro, e logo eu me lembrei, eu escondi várias moedas de ouro e prato na casa, para ninguém achar e roubar.
Eu pensei, onde eu deixei? Na verdade, eu não me lembrei onde eu escondi essas coisas de valor. Então, peguei o computador, gato, esposa, e saímos no sentido do sul. Se você conhece a Califórnia, para o Sacramento, mas eles avisaram que não tem nenhum hotel disponível. Todo mundo estava saindo da nossa cidade. Provavelmente 60% do povo saíram. Então, nós finalmente, em outra cidade, pouco longe da estrada principal, nós achamos um quarto. Fomos lá, foi horrível. Eu entendo porque era o último para ser alugado. Obrigado pela ajuda. E eu não consegui dormir, mas acordei, me levantei, eu deixei minha esposa dormindo, os gatos dormindo, e às 10 horas levantamos, fomos para o restaurante tomar café, e lá eu estava lendo toda coisa no telefone sobre o fogo e parecia que estava parado. Então, nós voltamos para casa. E um dia, não me lembro quantos meses passou, mas eu achei a moeda, se você está curioso. E agora eu sei exatamente onde elas estão. Se não, tínhamos alguém roubando. Então, outra história. Bill Johnson, conhece ele? Sabe quem ele é? Ele é o pastor do Bethel. Ele é um homem de Deus profundo, incrível. Deus é incrível dentro dele e através dele. E ele estava falando sobre a mesma coisa, porque o fogo realmente pegou todas as casas ao redor da casa dele. E eles tinham que sair. E ele estava falando que a última coisa que ele mesma coisa, ele estava pensando que eu preciso de levar comigo, e ele pegou algumas coisas, colocaram no carro, eles começaram a sair, eu acho que a esposa já saiu, não sei com certeza, e não importa. E ele lembrou uma coisa, ele voltou para casa e foi para a geladeira e pegou o queijo e levou o queijo para o carro. Agora eu posso sair. Pegou o queijo, esqueceu a esposa. Então, mesmo dentro de adversidade, de dificuldade, de desafios, de terrores, ainda podemos confiar em Deus. Amém? Não ainda, mas ainda mais devemos confiar em Deus. E Ele vai dar um jeito, um caminho para passar daquela dificuldade. E Ele vai dar alegria, que podemos rir depois. Porque a vida é importante, mas não tão importante do que a vida com Jesus. Tem nada mais que queremos, mas um relacionamento bem íntimo e profundo com Jesus. Amém? Amém. Eu sinto isso aqui, nessa igreja. Eu não sei a palavra wreck em português, mas como? Eu pensando machucado, mas essa não exatamente. Eu estava sentindo wrecked durante o louvor hoje. O Espírito, amém, pastora? O Espírito Santo estava tão precioso, e vocês também são tão preciosos e cheios de ferver para louvar a Deus. Você já experimentou Ele tanto que você sabe que vale a pena
para louvar a nosso Deus e dar tempo para Ele. Porque Ele está querendo dar tempão conosco. A mensagem hoje é versos bem conhecidos pela igreja, Apocalipse capítulo 3, que fala, Jesus está na porta. Essa me impactou muito recentemente. Jesus está na porta. Eu tive pregado sobre isso provavelmente várias vezes na minha vida. Nós fundamos 2 igrejas nos Estados Unidos e pastoreamos 3 ou 4 igrejas lá e temos uma história de ministério e de servir o Senhor. Mas cada vez que eu abro minha Bíblia para uma passagem que eu conheço bem e eu já tinha pregado, eu acho outra coisa, coisa que me impactou. Então, é isso hoje. Eu não sei o que aconteceu no ônibus ontem do Rio para cá, mas desde eu estou tão com sede. Então, me desculpe. Eu vou compartilhar com vocês se você também está sofrendo muito de sede. Jesus está na porta. Pode aproximar essa passagem, pelo menos dois jeitos. Pode aproximar no jeito de você tem que se comportar melhor porque Jesus está na porta. Ele está observando onde estamos, se estamos prontos para a volta do Senhor. E outro jeito que podemos aproximar esses versos é que Jesus está tão cheio de amor para nós, tão cheio tão investido em nossas vidas que Ele está querendo voltar e está conosco. Ele não está querendo voltar só para castigar, mas Ele quer chamar nossa atenção. Ele vai voltar, e quando Ele volta, terá mais violões no louvor, mais pessoas cantando, milhões e milhões e milhões de pessoas louvando a Deus. Jesus está na porta. Então, o que significa isso para nós hoje? Ele está na porta da história da humanidade. Não é difícil para saber isso quando nós assistimos às notícias, que realmente eu parei de fazer porque é tão negativo. Mas Ele está na porta da história da humanidade. Eu sei que 2000 anos atrás, depois que a Bíblia falou que tem que estar pronto, porque Jesus vai voltar logo, pessoas, igrejas, cristãos estão sempre pensando, Ele pode chegar hoje, Ele pode voltar agora, então temos que estar prontos. Mas também, muitos estavam adotando uma atitude de que passou muito tempo. Essa pode ser outra doutrina que explica melhor porque Ele ainda não chegou aqui. Mas a Bíblia nunca mente. Jesus está na porta. Ele está para voltar. Sabemos, despeito dos problemas do mundo de hoje, quais são grandes e um grande número de problemas e dificuldades no mundo. Você sabe que estamos enfrentando. Parece quando estamos no meio de situações assim, com confusão e com essas decisões feitas pelos governos e pelo o povo e pecado
erguendo, é a palavra certa, levantando, piorando ao redor de nós. Não foi minha culpa. É um feriado hoje, parece foguete. Parece foguete e é o forgado, que eu estava dizendo. Então, mesmo que estamos enfrentados com tanta coisa assim, nós temos que sempre ficar com essa doutrina em nossa mente, essa anseia no nosso coração, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Muitos cristãos, incluindo a esposa do meu irmão, não fala com ela, por favor, que eu falei isso, são assustados muito. Estão vivendo em medo, preocupação, por causa das coisas difíceis no mundo. Porque a Bíblia fala que será várias coisas como engano, como perseguição, coisas assim, que quais não são muito bonitos, não queremos essas coisas. E várias pessoas ficaram assustados, preocupados, incluindo a minha cunhada. Obrigado. Eu sei a palavra claro, mas há momentos. Eu sou como o nosso presidente Joe Biden. Ele esquece que ele está para dizer. Eu não sou assim. Então, e você pode aproximar esse assunto. Então, o que eles fazem? Porque eles têm medo de que vai acontecer nos fins dos dias. Eles estão muito ansiosos para a volta do Senhor Jesus. Isso é bom. A Bíblia fala que temos que estar prontos, esperando a volta do Senhor. Mas se nosso motivo é para escapar, ser salvo das dificuldades que vêm, isso não é bom. Nosso motivo deve ser porque é Jesus que vai voltar e vamos estar com Ele. Amém? Despeito que está acontecendo ao redor de nós. Se você está querendo Jesus voltar para salvar sua vida de dificuldades de hoje, você tem que mudar um pouquinho. Eu quero a volta do Senhor Jesus. Eu quero experimentar a volta do Senhor, porque é Jesus Cristo que já me salvou, que tem transformado a minha vida, que tem tanto amor para nós. Eu quero estar com Ele para sempre. E vamos. Então, Ele está na porta da história da humanidade. Para falar sobre as coisas difíceis, podemos saber que o diabo está revoltado esses dias. Uma razão que ele está revoltado é que também ele tem acesso da televisão. Ele sabe que está acontecendo em várias igrejas ao redor do mundo. E quando você olha para a igreja aqui, e várias igrejas no mundo inteiro, como Bethel, como essa igreja, como várias outras, você pode concluir que tudo vai dar certo. Mesmo se tem dificuldades, a igreja está se levantando com grandes canções de louvor e uma expectativa do Senhor voltar. Não somente para resgatar a gente da dificuldade, Ele está voltando para estar conosco. Então, esse verso realmente fala isso. Ela fala, eis que estou à porta e bato. Mas não para bater ninguém, não para machucar ninguém por causa dos erros que cometemos, porque nós
fizemos uma coisa errada, Ele está na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que Ele vai fazer? Ele vai entrar e ceará conosco. Então, isso é o motivo para a volta do Senhor Jesus. Não é para sacudir a igreja, mesmo que vamos estar sacudidos em várias maneiras, mas é para ceará conosco. É para estar conosco. Porque Ele ama tanto. Então, essa época em que vivemos é muito marcado pela decepção. A Bíblia fala também nas palavras de Jesus que vai ser, não deixe ninguém enganar você, Ele falou. Ele estava falando sobre a volta dele no futuro, e Ele falou que uma marca da volta do Senhor Jesus será engano. Podemos ver isso hoje. Grande decepção. Até pessoas estão duvidando se ele é homem ou ela é mulher. Baseada na mentira do diabo, em vez de ciência, ou a maneira que Deus tem criado nós. Decepção. Tinha muita decepção na sua eleição para presidente, na minha opinião, como estrangeiro. Tinha muita decepção nos Estados Unidos, na última eleição também. Pessoas falam que foram roubados, mas pelo menos as pessoas estavam sendo decepcionadas para ouvir uma coisa que não tem fato e crer e mudar a maneira de votar. Eu geralmente não falo nada sobre eleição porque é muito perigoso. Mas até algumas igrejas, eu li uma coisa recentemente, eu acho que uma grande denominação batista nos Estados Unidos estão mudando os credos dele baseado da decepção acontecendo que palavra? Não sou Joe Biden. Que é a palavra? A palavra é na cultura, muito difícil essa palavra. Na cultura de hoje, muita decepção. Então, vamos seguir na frente. Está na porta, primeiro, da história da humanidade. Sabemos que Jesus é mais perto da volta agora do que qualquer outro momento. Porque o tempo continua no mesmo. Então, Ele está mais perto agora. Ele está na porta da sua igreja. Eu quero dizer, não para sacudir, porque sacudir parece uma repreensão que está acontecendo, mas realmente sacudir é bom também, porque Ele está sacudindo nossos corações, atraindo a gente mais perto do Senhor, do Espírito Santo. Mas o que Ele quer é que a igreja seja avivada, vibrando de vida e propósito. Vocês têm isso aqui. Vocês têm muita vida. Você está vibrando com o amor para Jesus também. Eu espero e eu noto que com propósito. Vocês não estão aqui só para sentir bem. Vocês estão aqui para abraçar o propósito de Deus, para alcançar o mundo para Ele. A igreja, para que essa carta estava escrito, Laodiceia, era marcada por indiferença. É uma palavra? Indiferença. Indiferença. O resultado da mornecidade. Você sabe, essa é a lição desses versos. Mornecidade e prosperidade que deixou eles desatentos a Jesus.
Mas Jesus notou isso, ele falou que você diz, estou rico. Eles estavam concluindo que não precisamos de mais de nada, somos ricos. Mas ele está dizendo, não, se você está satisfeito onde você está agora, em seu relacionamento com Jesus e também qualquer outro relacionamento, você vai começar a sentir ou experimentar essa mornecidade. Tem que manter a paixão para Jesus, para o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer. Então, Jesus falou que conheço as suas obras. Você diz, eu não preciso de nada, mas conheço as suas obras, Ele falou. Mas alguma coisa estava faltando. Eles tinham uma condição terminal. Eu falo isso por causa de que a Bíblia fala, então ele fala que assim, porque você é morno, não é frio nem quente, Jesus está dizendo, a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eles estavam num momento com uma condição terminável em respeito do relacionamento com Jesus. Porque eles estavam desatentos a Jesus. Eles perderam o fogo e ficaram frios em respeito do Jesus e os princípios que Jesus ensinou, etc, etc. Então, ele está dizendo para nós, se nós estamos bem confortáveis em nosso relacionamento na igreja e com Jesus, tem que pensar, tem que fazer um inventário para saber que eu estou aproximando a mornecidade ou eu estou satisfeito porque eu não tenho nada mais que eu preciso. E terceiro, ele está na porta da sua vida, não somente a igreja, mas a sua vida. Ele sabia o perigo de perder intimidade com ele. O perigo de perder intimidade com ele ele vai cuspar a gente da boca dele. É muito negativo, eu sei. E eu sei, mas eu tenho toda a confiança que todos vocês estão tão amando Deus e tão querendo Deus e tão convencido que você precisa de Deus, que você nem é perto de esse tipo de mornecidade. Mas a Bíblia fala, temos que dar uma olhada de nossa vida. O que ele está dizendo, o que eu senti que ele estava dizendo para mim é, não somente ele está na porta, mas a hora chegou. Jesus está na porta. A hora chegou. Ele está ansiando comunicar para a igreja, olhe, tem que prestar atenção, tem que dar um inventário da sua igreja, da sua vida, tem que dar uma olhada, tem que medir que você está perdendo amor para Jesus. Se você está crescendo ou perdendo a experiência do fogo do Espírito Santo em sua vida, tem que dar uma olhada. Não uma coisa negativa, uma coisa bem positiva. Porque a hora chegou, está chegando. Ele quer relacionar forte e íntima com a sua igreja. Eis que estou à porta e bato. Me lembra de um outro verso em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, quando o profeta Elias estava falando com os profetas de Israel, e todo o povo de Israel,
E ele perguntou a eles, ele falou que até quando você vai oscilar entre duas opiniões? Uau, é uma boa resposta. E realmente, o povo de Israel não respondeu nada. Incrivelmente, nem respondeu. Eles estavam guardando todas as opções. Ele, não sei se eu quero fazer uma decisão agora, porque se eu escolho Deus, é possível que eu vou perder alguma coisa do Baal, esse outro Deus que eles estavam servindo. Então, eles não responderam. Elias fez a resposta para eles, porque ele convidou, bonzinho profeta, ele convidou todas as 400 ou mais, não me lembro quantos, profetas do Baal, 440, uma coisa assim, para subir na montanha e vamos fazer um teste. Então, sabe a história, ele provocou eles, profetas de Baal, para preparar um altar e colocar as lenhas de madeira e chamar o Baal para incendiar a oferta. E eles começaram a chamar e dançar e gritar e se machucar, tentando convencer esse Deus Baal para responder. Somente um fogo, Baal, porque está demorando. Mas ele não respondeu nada. Que é o jeito de Deus, falsos deuses. Deuses falsos. Isso é o jeito deles. Pessoas dão muita atenção de outras opiniões na vida, mas eles não respondem. Então, quando ele reconstruía o altar de Deus naquela montanha, Elias construiu. Ele fez muito difícil para Deus responder com fogo. Sabe a história? Ele colocou, muito, não me lembro quanto, vasos de água sobre as lenhas e ele dificultou a possibilidade que Deus poderia ganhar esse convite, causa, desafio, a palavra eu estava querendo achar, mas eu achei ali. Então, aconteceu, o fogo caía, tudo foi consumido, e o povo de Deus, de Israel, finalmente falaram que, sim, o Senhor é Deus, não é Baal, o Senhor é Deus. Eles estavam muito inteligentes, eles pegaram esse desafio. Então, a mesma pergunta nós podemos nos perguntarmos: até quando você vai balançar ou vacilar entre alguma outra fonte para satisfazer suas necessidades ou seus desejos, ou Deus? Ou você vai colocar toda a expectativa em Jesus? Não está nervoso? Estou na página 2 de 5. Eu nem sei que eu escrevi na quinta página, então não se preocupe. Uma indicação de que Jesus está querendo comunicar com teu povo. Como eu falei várias vezes, não era para castigar, mas era para desafiar eles, sacudir eles para, olha, você tem 2 jeitos, 2 caminhos, que você vai escolher.
escolher. Então, podemos saber mais sobre o que ele estava mostrando para o povo pelos nomes dele. Os nomes dele são, nesse verso, é assim. Estas são as palavras do Amém. Primeiro nome. Do Amém. Segundo nome. A testemunha fiel. Terceiro nome. E verdadeira. Terceiro nome. O soberano da criação. Ele é o Amém. Estratégia. Ele estava revelando a estratégia de vencer essa câncer de mornacidade. O alvo dele era para o povo dele sair como todos vencedores. Então, como é que eles podem vencer? Esta estratégia é revelada no nome o Amém. O Amém significa definitivo, certo. Ele não estava vacilando. Num mundo vacilando entre coroando o Rei Jesus em sua vida, ou comprometendo com outras influências na sua vida, permitindo a diabólica inversão das coisas verdadeiras à verdade, Jesus, Deus, o Amém, nunca muda. Ele é o Amém. Não tem mais preciso de dizer. Ele é o Amém. Ele é a verdade. Tem pessoas duvidando a verdade tanto no mundo, mudando a verdade tanto no mundo. Eu não sou muito velho, mas eu me lembro quando eu era criança, as coisas que eram erradas, até pecados. Eu fui criado numa igreja que pregou sobre pecado, às vezes. E as coisas que eram erradas agora são aceitáveis. E, em fato, passamos esse momento, não somente aceitáveis, mas essas coisas são encorajadas. Então, tem que viver assim. Você tem que sair e mudar sua aparência para parecer, pelo menos, um homem ou menina. Se você quer fazer essa mudança, você tem o direito, é sua escolha. Não somente sobre isso, mas sobre muita coisa. E nós temos que dar uma olhada nas nossas próprias vidas também, porque às vezes, não, sempre, durante a história, sempre, o que era pecado ou errado tem sido aceitado. Amém? Tem um verso que fala sobre isso, mas eu não achei no último momento. As coisas que eram mal, agora são consideradas boas. Mas ele, com Deus, não é assim. E não é que Deus é muito velho, claro que ele é velho, não tem idade, mas não é que ele é muito fora que ele está muito do passado e muito tradicional, e ele não aceita as coisas contemporâneas, uma coisa assim. É porque ele é o Amém. Não tem nenhuma coisa, nenhuma mentira, nenhuma coisa errada dentro dele, nem no pensamento dele, numa maneira que ele trata pessoas. Ele é o Amém. Pode confiar. Ele é o mesmo. A posição dele é definitiva. Ele é o mesmo. Hoje, ontem, hoje e para sempre. Ele é a âncora que dá uma estabilidade para nossas vidas.
Quando não temos nada concreta, a vida não vai durar. Quando pensamos que, mas mudou, a cultura mudou e agora aceita isso. E nós começamos a mudar também para aquela direção. Ou deixar nossas famílias cair naquele buraco. Não tem chance. Devemos ter essa referência sólida em nossas vidas. Deus é o Amém. Segundo, testemunho fiel e verdadeiro, cujas palavras são certas. Pode confiar. Ele nunca mente nem finge. As promessas dele são certas e sólidas. Elas vão se cumprir em sua vida. Muitos de nós temos promessas que pelo menos sentimos no nosso coração, que Deus tem comunicado conosco. Amém? Quantos? Provavelmente todos nós, porque você não é morto ainda. Então, você tem sonhos, você tem coisas que você está querendo na sua vida, diferenças na sua família, coisas assim. E você tem as promessas de Deus, que você está agarrando firme nas promessas de Deus. Ele é o testemunho fiel e verdadeiro. As promessas dele são certas e sólidas. Eles vão se cumprir. E as declarações dele são imutáveis. Estamos numa situação em alguns lugares onde igrejas estão. Próxima vez eu vou completar a frase antes de beber. Que muitas igrejas estão crendo não é uma doutrina, mas a atividade de declaração. Porque é bem ligada com fé. Mas outras igrejas falam que não, isso é o poder de pensamento positivo. Mas, em verdade, é um dom de Deus que Ele deu para nós. Para não somente crer, deixe-me voltar para trás, para não somente ouvir a voz de Deus com uma promessa, mas crer. Mas, além de crer, é para declarar. A declaração significa que você tem fé para receber o que Deus está dizendo. Então, não é uma coisa que criamos. Pode fingir essa declaração, mas eu acho que Deus, mesmo que nós temos dúvida se estamos declarando o que Ele falou ou não, Deus é tão bom, tão bom, que Ele vai notar nosso coração e nosso desejo, nosso anseio. E Ele vai, em muitos lugares, muitos casos, Ele vai cumprir essa declaração sobre a nossa vida. Essa não era uma coisa que eu pretendi dizer, mas eu decidi, vocês pagaram muito para estar aqui, eu vou dar por grátis. O último nome dele é o soberano. Você sabe a palavra, soberano. Ele não é ninguém mais alto, mais definitivo do Senhor. Ele é soberano. Você não tem outra. A Google não vai ajudar. Você pode fechar seus ouvidos a Deus, a Jesus, mas não tem ninguém mais sábio do que Ele, que conhece mais sua situação, que conhece mais seus desejos do que Ele. Ele é soberano. A declaração dele é a última palavra. Eu amo isso, porque quando tem uma palavra, mas tem outra palavra, tem outra possibilidade, outra palavra, nunca tem fim.
E você se sente muito inseguro, então, o que eu vou crer? Mas com Jesus, Ele é soberano. Ele tem a última palavra sobre a sua vida. Ninguém mais sábio, ninguém mais capaz para preservar a minha vida, proteger a minha família ou satisfazer as minhas necessidades. Só Jesus. Então, vale a pena, mesmo que não é uma pena, para confiar em Jesus. Ele está na porta. Tem que reavivar. Obrigado. Tem que reavivar sua expectativa, sua fé, sua confiança nele. Seja convencido que ele está querendo cumprir o que ele falou com você. Eu vou pular, porque a folha está querendo voar. Vai lá. Mas ninguém sabia que eu estava pulando, porque você não tem minhas anotações. Então, eu já falei, aquela condição daquela igreja, mornecidade. Mas podemos fazer um inventário em nossas vidas para saber. Como você vai saber se você está morno, ou você está aproximando da mornecidade, ou que você está em perigo de cair naquele buraco? Primeiro, quando nossa palavra não é definitiva, nem sim, nem não. Quando a nossa palavra em resposta de algo, como, por exemplo, alguém perguntando, por que você crê em Jesus? Ele nem está aqui. É uma história dos velhos tempos. Por que você crê nele? Se sua resposta é, não sei, o que você acha? Ele realmente é Deus? Pode ser. Talvez, quando sua palavra não é definitiva, você já está em perigo. Amém? Mesmo que Jesus, qualquer momento, pode salvar a sua vida e mudar seu pensamento. Segundo, quando testamos os ventos de opinião antes de tomar uma decisão, podemos estar sendo morno. Quando ouvimos as opiniões de outras e não sei se é certo, a Bíblia é certo, como eu fui formado pelos meus parentes é certo, meus países. Então, testamos os ventos. Então é essa. Podemos estar mornos. Quando não quer arriscar ser cancelados pela cultura. Imagine, temos muitos políticos que estão com tanto medo para ser cancelados pela mídia, que eles não estão tomando uma posição. Eles estão vacilando. Eles querem saber o que eles estão pensando. O que você acha? Então eu vou para lá. Quando não queremos ser radical, indica que podemos estar sendo mornos. Para ser radical não é para ser esquisito, estranho, louco, mas é para ser comprometidos ao Senhor e ao reino dele. Então sou radical. Quando estamos com um pé no reino das trevas e o outro no reino de Deus, estamos sendo mornos. Um pé no mundo diminui e enfraquece nossa posição diante do Senhor. Temos que ter os dois pés plantados com
concretizados nas palavras do Senhor Jesus. Se você não tomar uma posição, você tem oportunidade para ajudar alguém, mas você tem esse medo de, mas se eu falo que eu creio, pode ser que eles não vão me aceitar. Se não tomar uma posição para Ele, você não vai se posicionar diante dele, porque Ele está na porta. E temos toda a oportunidade para abrir a porta. Ele não vai abrir. Para abrir a porta e abraçar Ele, está diante dele. Somos mornos quando preocupamos mais sobre o que outras pessoas pensam de nós, em vez de que Deus pensa. Quando nós não queremos ser diferentes de todo mundo, a maneira que eles estão pensando, tornamos-nos indiferentes. Ainda está me entendendo? Você está ainda querendo que eu acabar? Quase. Somos mornos quando não confiamos no soberano, confiando que Ele vai nos proteger, providenciar, realizar para nossas vidas uma vida significativa, com valor e propósito. Quando perdemos essa fé em Jesus, não confiar nele, estamos sendo mornos. Mas a Bíblia fala, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos não de mal, mas de bênção. Estou mudando as palavras um pouquinho, porque não me lembro exatamente. Mas de bênção, de prosperidade, de bem, de bom, de tudo que Deus é bom. Não, somos mornos quando não queremos admitir nossa condição verdadeira. Ele falou na carta para essa igreja, você diz que eu sou rico, mas ele quer mostrar para eles, ou eles descobrir, o que eles estão realmente, a condição deles, a condição verdadeira deles. Então, até o final. Yay! Conquistando mornacidade. Realmente, você não tem perigo de ser morno. Se você vem para a igreja, cada vez as portas estão abertas e ouvir o louvor e louvar. Esse louvor hoje foi tão espetacular. Eu chorei. Eu sou um homem, eu não quero admitir, mas eu chorei, me impactou muito. Impossível ficar morno nessa atmosfera. E a atmosfera é estabelecida não somente pela banda, pessoa dirigindo o louvor, o pastor, mas para vocês. É vocês. E todos nós. Porque estamos perseguindo o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos num momento quando nós realmente estamos querendo dizer, basta com essa vida normal e mais ou menos. Eu quero mais de Deus. Não temos tempo para não quer mais de Deus, porque Ele está na porta. Ele está querendo que nós abrimos a porta para Ele, porque Ele está querendo não dizer nada negativo nem castigar a gente. Ele está querendo entrar, ceará conosco.
abraçar cada um. Para conquistar a honestidade, primeira coisa é não evite o fogo. Ele escreveu 3 coisas aqui. Dou-lhe este conselho. Então, conselho significa tem que prestar atenção. Esse conselho: compra de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. 3 coisas que vão garantir que vamos sair da honestidade e vamos evitar a honestidade. As 3 coisas. Não evite o fogo. Valoriza mais a aprovação de Deus do que as outras pessoas. O fogo, às vezes, é porque outras pessoas estão xingando a gente, dizendo: por que você crê em Deus? Você não tem nada para mostrar que você tem um fato, evidência que Deus existe, ou que eles estão dizendo. Então, isso é um tipo de fogo. Essa essa coisa em nossas vidas que está atraindo a gente para ignorar nossa vida espiritual e perseguir uma vida material, por exemplo. Ou quando estamos mais interessados nas opiniões de outros do que a opinião de Deus. É um tipo de fogo. Dificuldades também é um tipo de fogo. E, geralmente, como o fogo estava descendo aquela montanha. Não exatamente como nós, porque não quisemos sair, mas por causa de nossa filha, vamos jogar ela embaixo do ônibus. Por causa ela falou: tem que sair. Nós corremos para segurança, mesmo que Deus tenha falado, isso não vai chegar à sua porta. Graças a Deus, mesmo que saímos aquela noite, gastamos mais dinheiro que eu quis para alugar um hotel. Não dormir, porque era terrível, e etc, etc. Mesmo com tudo isso, Ele cumpriu a promessa, o fogo não chegou à nossa porta. Mas não evite o fogo quando pessoas estão dizendo coisas contra você. Quando você está sofrendo dificuldades. E todos nós estamos. Não foge. Fuge. Não sai. Foge. Não fugir. Não fugir. Fica diante do Senhor. Porque Ele está na porta. Ele já abriu a porta. Você só tem que falar com Ele. Ele vai te ajudar tanto. Ele vai revolucionar a sua vida. Sua vida valoriza mais passando pelo fogo do que submetendo as opiniões de outras pessoas. Não tenha medo das opiniões dos outros. Só pelo fogo que pode sair os poluentes do ouro. Deixe Deus valorizar a sua vida. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a salvará. E o segundo final. Essa é muito pouco, essa. Nem presta. Estava tentando escrever algumas coisas. Hoje, na madrugada, eu decidi não, porque eu vou falar mais do que eu preciso. Já.
Se a aprovação dos outros tem tanto valor, você vai ser viciado pela aprovação. Entende o que eu estou pensando, dizendo? Ou é impossível saber o que eu estou pensando? Muitas pessoas estão viciadas nas opiniões de outros, porque eles não querem parecer fora da normal ou do modo de hoje. E, naquela condição, faria coisas só para impressionar e agradar as outras pessoas. O resultado o final você vai ser escravidão às opiniões de outras pessoas. Não estou falando sobre pessoas que Deus tem colocado em sua vida para dar sabedoria. Seus pastores, claro. Seus pais, claro. E outros que Deus tem colocado em sua vida. Mas para estar mais, para colocar as opiniões de outros mais importantes do que Deus fala. Perigosíssimo. Deus está na porta. Chegou a hora. Eu estava orando e pensando no ônibus ontem à noite, que pedindo a Deus para uma palavra para essa igreja, para cada um de nós. E a palavra eu já falei várias vezes, eu falei outra maneira, mas sua oportunidade está chegando. Ele já está na porta. Ele está lá com toda coisa que você precisa. Se você está enfrentando grandes dificuldades, na responsabilidade para criar sua família, todos nós temos histórias de tão difícil pode ser. Mas se você está sofrendo por dentro por causa disso, está chegando. Sua hora, realmente, seu tempo, sua oportunidade já chegou. Se você está esperando uma resposta de um sonho que você está convencido que Deus colocou no seu coração, está chegando. Isso não é uma coisa que em mais 5 anos, não, está chegando. Por quê? Porque Ele está na porta. Ele não está no caminho só, Ele está na porta. Agora é a nossa oportunidade. Fica em pé comigo, por favor.